Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo, ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Plataformas digitais, acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse nosso site verbodavida.org.br. Glória a Deus, aleluia, nada melhor que Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, obrigado gente, Deus abençoe, obrigado, parabéns pelo avanço, crescimento, glória a Deus. Fecha os olhos aí onde você está, pode melhorar meu som aqui, ô Lucas? Glória a Deus, vamos fechar os olhos, vamos orar, queridos, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua doce, maravilhosa presença. Eu me rendo, nos rendemos à tua vontade perfeita, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que certamente tu farás. Eu te agradeço porque tantas coisas boas o Senhor pode fazer através da ministração da tua palavra. Nós queremos ficar atentos porque a tua palavra nos liberta, ela nos guia, ela nos mostra aquilo que nós estamos faltosos ainda. Eu sei que tem uma graça disponível para cada um de nós aqui, para que a gente saia dessa noite com uma consciência muito grande, que o Senhor tem nos comandado, o Senhor tem nos comissionado, o Senhor tem um chamado para cada um de nós, Pai. Nós queremos ser frutíferos no Teu reino, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, amém. Ótimo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, vamos ler esse texto. A gente está tratando da expansão do reino, tantos os pregadores aqui têm sido uma bênção, né? A Laís colocou fogo aqui no povo, né? Na quinta-feira, foi maravilhoso, né? Quem não pegou fogo, Eduardo trouxe tantas verdades hoje pela manhã, tantas coisas boas sendo acrescentadas. Eu tenho convicção no meu coração que você vai sair um evangelista e um missionário cheio de fogo daqui, amém? Mateus 9:35, na Bíblia, desculpa, a Bíblia RA, né? A Bíblia RA, ela diz assim, Jesus ia passando, né? Vamos ler na RA, porque a minha não é RA. Jesus ia passando, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando, deixa aí, tá? Toda sorte de enfermidades. Repare nesse texto, para a gente não ter que voltar depois. Ou se eu voltar, você já vai ficar mais atento. 3 coisas que Jesus fazia. Ele estava ensinando, né, nas sinagogas, né, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Amém? Então, ensinando, pregando e curando toda sorte de enfermidades. Verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37, e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o verso 38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Então, texto tão maravilhoso, e eu sei que Deus vai te ensinar coisas muito preciosas a esse respeito. Lucas capítulo 9, verso 1, vamos ler mais um texto, antes da gente falar algumas coisas aqui. Lucas capítulo 9, verso 1, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então eu queria que você reparasse só naquele primeiro texto que a gente leu. A gente tem que copiar Jesus, né? Ensinando, pregando, né? Fazendo todas as atribuições que Deus deu a ele, que ele fizesse. E com esse verso você tem que estar bem consciente de que Jesus, ele deu autoridade para nós, que somos igreja, autoridade sobre os demônios e para efetuar as curas. Então o evangelho, eu queria que você entendesse, o evangelho, quando ele é pregado, ele pode e deve ser acompanhado desses sinais também. Amém? Existe uma unção disponível do Espírito Santo para operar grandemente na vida daquelas pessoas que estão recebendo o evangelho. Porque nós cremos que não temos somente uma palavra. Nós temos uma unção, existe realmente uma unção disponível que vai curar pessoas, que vai libertar pessoas. Amém? Então, eu coloquei o título, não é, para nós tratarmos hoje, justamente que é o comando, né, o comando de Deus, a comissão e o nosso chamado em Deus. Quando a gente pensa em comando, eu queria que você pensasse na forma, no militar, por exemplo, nos militares, não é? Eles têm geralmente um comando, eles muitas vezes chama-se de comando o QG deles, né? O quartel-general deles, ou a base onde eles se encontram, é o comando. Significa que dali saem as ordens. Um militar, um policial, um militar do exército, ele nunca poderia ouvir outras ordens que não viessem se não fosse do seu comando. Nós, como cristãos, quando estamos conscientes da missão que temos de evangelizar o mundo, a gente tem que entender que o comando vem de Deus. É por isso que o pastor insistiu tantas vezes aqui. Não é o governador que nos comanda. A gente tem que até se submeter a algumas coisas para a gente ficar em paz, mas a gente já tem um comando. A gente já tem uma ordem. Certa vez inquiriram Pedro e colocaram ele na parede e falaram assim: você vai parar de falar de nome de Jesus. Eu não quero que você fale mais o nome de Jesus. É proibido falar desse homem aqui. Aí ele falou assim: olha, vocês são autoridade aqui, eu até entendo, mas eu já tenho um comando anterior a vocês. Eu já tenho uma ordem, eu recebi ordem dele de pregar. Então o comando eu já tenho. Então vocês não podem colocar uma ordem sobre a minha ordem. A igreja tem que ter essa consciência. A gente, aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Não existe, apesar de tudo, não existe uma resistência tão grande à expansão do evangelho. Concorda comigo? Concordam comigo? Porque todos nós temos familiares cristãos, mesmo familiares que são católicos, eles têm um temor de Deus. A gente não tem dificuldade de exercer a nossa fé. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Agora tem lugares onde justamente é proibido de falar o evangelho. Aí eu pergunto a você: nós estaríamos corajosos em dizer para as autoridades: olha, lamento muito, eu já tenho uma autoridade, já tenho um comando antes do seu. Aí ele falou assim: rapaz, se você desobedecer, é cadeia, é morte, é tortura. E é o que muitos deles fazem. E nós, muitas vezes querendo ser politicamente corretos, nós deixamos de fazer a nossa missão.
Então a gente tem que deixar claro para o mundo, e o brasileiro tem que se despertar e falar assim: nós temos liberdade nessa nação. Essa nação foi regida com liberdade, certo? Certo? E nós vamos continuar tendo liberdade de proclamar o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus. A Constituição garante liberdade de religião. Cada um pode expressar a sua religião sem nenhum problema. Você não deve de forma nenhuma criticar quem professa outra religião. Porém, nós temos liberdade. Então eu digo a você, meu irmão, minha irmã, você já tem um comando. Eu lamento muito se alguém vier falar assim, é proibido, você fala assim: rapaz, chegou tarde, eu já tenho um comando. Amém? A igreja tem um comando, Jesus já nos tem comandado. E quando a gente fala na comissão, é interessante, porque eu estou falando do comando da comissão e o nosso chamado em Deus. Quando a gente fala da comissão, eu queria que você pensasse nas palavras. Eu gosto de palavras, né? A gente analisar palavras, é gostoso. A morfologia, né? A comissão significa uma comissão. Eu opero junto numa missão, não é? O copiloto, ele opera junto com o piloto, não é isso? O copiloto, na verdade, de um avião, ele está plenamente habilitado para pilotar o avião. Ele não pode não estar exercendo naquele momento a função principal, mas ele é o copiloto, não é isso? Amém? Então a comissão é justamente isso. Você tem um chamado que Deus, Jesus especificamente, ele repartiu com você a missão dele. Nós não entendemos isso ainda na íntegra. O Espírito Santo há de revelar aos nossos corações, mas nós temos uma missão que foi deixada por Jesus para que a gente literalmente continuasse. Vou falar de novo porque você não entendeu. Vou tomar uma aguinha aqui antes. Vocês viram que a minha água é especial, né? É água com sabão, por isso que ela fica um pouquinho... É brincadeira, é água de coco, tá bom? Nós temos uma comissão, significa é uma missão conjunta. A gente coopera com a missão principal. Jesus, ele foi aos céus, não é? A Bíblia fala que ele foi ascendido ao céu, assunto ao céu, e ele deixou o que é a missão. Olha, literalmente vocês vão continuar. Vocês vão continuar, eu vou estar com vocês. Eu estou indo, vai vir o Paráclito, que é o Santo Espírito, o Consolador, que vai estar com vocês. A pequena diferença que houve é que, enquanto os apóstolos e os discípulos que andaram com Jesus aqui na terra, eles estavam com a presença, literalmente, o corpo de Jesus. Só que quando Jesus foi, ele enviou... A Bíblia fala de um outro consolador. A palavra Paráclitos, ela significa um consolador daquele mesmo tipo, da espécie de Jesus. Ou seja, a Trindade. O Espírito Santo hoje, ele nos comissiona a pregar o Evangelho. O Espírito Santo no seu coração, ele está começando a arder, ele está botando fogo no seu coração, porque você não vai se conformar mais em ficar quieto e não falar do amor de Deus. Você vai ficar incomodado, você vai ficar, vem aqui, senta aqui, eu preciso te falar algo. Não é isso? Porque isso vai incomodar a nós todos. Então, a comissão significa uma continuidade da missão de Jesus. Amém, gente? E o nosso chamado, e quando a gente fala num chamado, a gente tem que lembrar, a gente pensa muitas vezes, pastor, você tem um chamado, alguém tem um chamado aqui, e a gente muitas vezes fala assim, você tem um chamado ministerial, você será pastor, você será um evangelista. Não é esse chamado. O chamado que ecoa e deve ecoar em todos os corações é o chamado de ser reconciliadores. Todos nós fomos chamados para ser reconciliadores. Então ninguém vai poder chegar no céu diante do Senhor e falar assim, eu não tinha um chamado, por isso que eu não fiz nada. Ninguém vai poder fazer isso. Todos nós. A Bíblia é tão clara que diz que foi dado a cada um de nós o quê? O ministério da reconciliação. Então a Bíblia nos chama de sacerdotes, chama-nos de rei, mas elas também nos chamam de ministros. Todos somos ministros, não são só alguns que são ministros. Então você tem um comando, o seu QG já deu a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? A comissão, esse último texto de Lucas que nós lemos, Jesus deu o quê? Autoridade
Porque ele fala assim: já que vocês vão continuar a minha missão, eu vou dar autoridade para vocês realizarem as mesmas coisas que eu realizei. Uau, que coisa tremenda! É isso mesmo, pastor? É. Pastor, então está disponível, quando eu for pregar Jesus, se alguém estiver doente, está disponível a unção da cura? Sim, ore por essa pessoa. Pastor, significa que nós vamos ter autoridade sobre os demônios. Se algum demônio se manifestar, se algum demônio quiser tirar essa mensagem das pessoas, nós vamos ter autoridade? Sim, nós temos autoridade. Amém, gente? Então eu quero dizer a você, Jesus, ele deu uma missão aos discípulos. Quem é discípulo aqui? Quem é discípulo aqui? Glória a Deus, aleluia. Alguns não são, eu acho que ficaram com vergonha de mim, ou ficaram com vergonha. Eu vou falar de alguém. Quem é discípulo aqui? Pronto, tá bom. Quem é discípulo tem o seu comissionamento. Deus em Cristo te comissionou para ir e não se calar. Então eu digo a você, você tem uma voz. Essa é a voz profética que o mundo precisa ouvir. Porque a gente está tão preocupado em fazer conferências, às vezes, né? São boas conferências proféticas, mas chegou um tempo da profecia, da boa nova alcançar o perdido. Porque chega de nós ficarmos engordando. Nós já temos palavra, nós já temos direção. Você quer um profeta te falando, te dirigindo de novo? Rapaz, você já está cheio. Vamos levar para quem não tem? Vamos pregar às pessoas que estão sedentas. Que a sua oração nesses dias seja: Senhor, me leva aos sedentos, me leva aos famintos, me leva àqueles que estão querendo ouvir a tua voz. Como é triste esse estigma que nós temos na igreja, não é? De cristãos, de uma geração de cristãos que foi tão mal formada, e nós temos hoje que trabalhar tanto tempo para que elas comecem a caminhar. Às vezes a gente trabalha 30, 40 anos com uma pessoa para ela começar a dar os primeiros passos. É porque um evangelho errado foi pregado. Talvez você tenha sido vítima desse evangelho. Por isso que eu falei tantas vezes aqui, não é? A gente tem que deixar a religiosidade. Porque a religiosidade não vai te deixar pregar para um tatuado. A gente tem que ficar bem atento. Se o cara tiver cheio de piercing, cheio de coisa aqui no rosto, você pregaria o evangelho ou você expulsaria o demônio primeiro? A religiosidade tem que sair, porque o evangelho, ele alcança as pessoas como estão. Nossa, certamente Deus fará obras na vida delas, mas Deus alcança como elas estão. Então, você que é discípulo, você precisa ter um chamado. Vamos trabalhar para isso. Vamos ser profetas. Vamos ser todos profetas, de anunciar as boas novas do reino. Sabe aquela profecia que realmente as pessoas precisam ouvir? Então, todos temos um chamado, um comissionamento. Eu queria dizer a você que não é um título que é conferido, vamos assim dizer, por uma instituição, mas é por Deus. O próprio Deus deu esse título a você. Não foi um cargo, não é nem a igreja. Veja bem, não é nem a igreja que te comissiona. Foi Deus em Jesus Cristo te comissionou. Para quê? Para fazer a obra do reino, para proclamar o evangelho. Amém, gente? Então, quando você for enviado, e a gente tem que lembrar isso, nem todos seremos enviados para o campo missionário. Não tem problema. Quem tem um chamado, quem ouvir a voz de Deus, vá para o chamado. Glória a Deus. Não é? A gente fica tão feliz com pessoas que ouvem o chamado, não é? E abrem mão de tudo. Isso é lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas nós, onde estivermos, nós podemos fazer missões. Entenda isso. Entenda isso. Quando você ora por alguém, quando você manda mensagem para o seu missionário, quando você cuida dele, mandando ofertas, você está também fazendo as missões. Então todos nós temos um chamado. Amém, gente? Então quando nós fomos chamados, quando nós fomos enviados, significa onde quer que você esteja indo, onde quer que você encontre pessoas, aproveite a oportunidade para influenciá-las.
Muitas vezes não vamos ter uma oportunidade muito clara, muitas vezes não vamos ter um tempo muito bom para falar com elas, mas influencie, aproveite as oportunidades, fale com elas, porque isso vai ser bênção. Amém, gente? Então, conforme todos os cristãos são comissionados quando são enviados, e justamente como Jesus fez com os discípulos, tá certo? Ele deu autoridade aos discípulos. Nós somos discípulos, não vimos o corpo de Jesus, mas nós, pelo Espírito Santo, temos a mesma autoridade que eles tiveram. Autoridade, você vai ver que é uma palavra, a gente não vai falar muito sobre autoridade, mas é uma palavra no grego que é exousia. É claramente a autoridade. A comissão te capacita a ter autoridade. Olha só, tem gente que tem autoridade e não sabe. Tem gente que tem e não sabe. Eu queria dizer a você, você tem autoridade e fique consciente dessa autoridade. Você sabe que muitas vezes a gente tem que ser educado com as pessoas. Eu sou muito por esse lado. Respeitar as pessoas, respeitar o tempo de cada um. A Bíblia fala para a gente respeitar inclusive os mais fracos na fé. Mas muitas vezes nós deixamos de ganhar algum terreno porque a gente não exerce a nossa autoridade. Você já viu pessoas que não respeitam o Evangelho, que não querem ouvir? Eu acho que às vezes você tem que usar um pouco da sua autoridade. Falar, meu querido, eu te respeitei até agora. Agora você vai me ouvir 10 minutos que você precisa ouvir. Isso pode ser a diferença entre você passar a eternidade no céu ou no inferno. Muitas palavras você precisa lembrar. A exousia, a autoridade que Deus te dá, é para quê? Para salvar pessoas. Nós vamos ser movidos de misericórdia, mas a gente precisa ter essa coragem. E o poder é o quê? O dunamis, é o Evangelho. Paulo, ele disse lá em Romanos 1, né? Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Alguém se envergonha de ser cristão aqui? Você se envergonha? A gente fala de evangélico, né? Eu sou evangélico. Eu prefiro o termo cristão, eu acho que é mais abrangente. Amém? Mas a gente pode usar. Você se envergonha de ser crente em Jesus, cristão? Você não deve se envergonhar. Se alguém questionar um dia a sua fé, falar assim, eu creio em Jesus, Ele mudou a minha vida, o poder dEle me tirou do império das trevas, tem me curado, tem me transformado. Se você me conhecesse antes de eu ter conhecido essa palavra, você veria o quanto Ele me transformou. Então, eu não me envergonho, você não deve se envergonhar. Eu pergunto a você, você está se envergonhando ainda do Evangelho de Cristo? Não tem vergonha? Então olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor. Não, diga a ela, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, Gabriel, porque Ele é o poder para salvar e curar aquele que está perdido. Amém? Não, creia nisso, meu querido, creia nisso. Não é função sua, a tua função é só proclamar. Só proclame. Às vezes a gente fica com o coração, puxa, ele nem quis me ouvir, nossa, ele não aceitou Jesus, nossa, ele ficou duro. Não tem problema, as palavras são sementes, sementes corretas. Eu peço a você, jogue sementes certas. Fala do sangue, do perdão, da substituição. E não é do carro e da casa e da cura que ela precisa ouvir. A gente crê em todas essas coisas. Deus dá carro, Deus dá casa e Deus dá cura. Mas não é isso que as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir sobre a eternidade delas. Não engane as pessoas. Vem para Jesus que Ele vai te arrumar um namorado. Talvez não arrume não. Talvez fique solteiro o resto da vida, mas vai para o céu. Não está bom? Glória a Deus. Vem para Jesus que a sua vida financeira vai melhorar. Às vezes não. Talvez vai ter que trabalhar muito para a sua vida financeira melhorar. E daí? Vai para o céu. Vem para Jesus que os seus parentes vão te amar. É mentira, seus parentes vão te odiar. Vai dizer, se você me falar que quando você recebeu a Jesus, teus familiares falam, parabéns. Não, é oposição. Por isso que Jesus falou, não é, Jéssica? Quem não deixar a casa, pais, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno do reino. Mas quem deixar vai encontrar nessa vida muito mais, e na vida vindoura 10, 100 vezes mais.
O Evangelho é outra mensagem, meus irmãos, é outra mensagem, é outra mensagem. Sabe o estigma que a gente vive no Brasil? É o seguinte: a gente não tem dificuldade de pregar o Evangelho. É verdade, a gente não tem. Porque se alguém não quiser ouvir, muitos estão disponíveis a ouvir. Sabe qual é o grande problema do Brasil, meu irmão, minha irmã? É um Evangelho errado que foi pregado. Eu temo em dizer que tem muita gente na igreja que não é salva. Porque nunca ouviram falar do sangue, de substituição, de arrependimento. Irmãos, o pecador não entra no céu. Não é só o pecado, é o pecador, e o pecado não entra no céu. Porque o Evangelho, ele é o quê? Não é o poder de Deus? Quando você se entrega a Cristo, existe uma troca, uma substituição. Eu falei demasiadamente sobre isso, né? Eu falo bastante sobre isso. Quando há uma substituição, o poder, a vida de Deus entra em você. O que acontece? Esse poder te dá capacidade para deixar vícios, para deixar pornografia, para deixar bebida, para deixar o cigarro, para deixar a maledicência. O teu coração começa a ser purificado. Olha só, a substituição faz com que a vida de Deus comece a transformar você. E o grande problema que muitas das nossas igrejas no Brasil têm é que tem muito crente simpatizante. Eles gostam do louvor, da música, da presença. Eles até choram, mas não têm as suas vidas mudadas. Eu digo a você, o Evangelho é arrependimento, é mudança de caminho. Quando nós pregarmos o Evangelho, a gente precisa falar para as pessoas: rapaz, você precisa se arrepender dessa tua vida torta e entregar-se ao único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Sem Ele você não tem perdão. Mas como assim? Rapaz, você está devendo para Deus. Como assim? Eu faço bem, eu faço as coisas, eu tenho um coração, eu faço até caridade, eu não roubo, não mato. As tuas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Assim diz o profeta Isaías. O único sangue que é capaz de te purificar é o sangue de Cristo sobre tua vida. Nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho, amém, irmãos? E não trocar por uma mensagem mentirosa. Eu diria que a autoridade que Deus quer nos dar é a assinatura do que Deus nos enviou a fazer. É como uma procuração. Quando Ele nos dá uma autoridade, Ele está te dando uma procuração. Ele está falando assim: você me representa. Você já imaginou isso? Você já imaginou? Eu pensei que você ia ficar mais alegre, mas tudo bem. Fica tranquilo, fique em paz. Eu só vou falar de novo. Não precisa falar amém agora, porque senão vai falar porque eu falei, tá bom? Então só recebei. Quando Deus fala que Ele está te autorizando, significa que Ele está te dando uma procuração. Ele está dizendo assim: olha, tudo o que você fizer por meu nome, eu vou fazer através da sua palavra. A gente precisa crer nessas coisas, não é? A gente precisa crer. Então, quando você chamar alguém para orar, para alguém para falar a palavra, faça com fé, faça com certeza, com convicção, e não receoso. Ai meu Deus, será que vai dar? Vai dar, já deu. Então a autoridade é a assinatura de Jesus, a assinatura de Deus, é a procuração de Deus. Jesus enviou, como eu disse, Ele enviou os discípulos, e hoje o Espírito Santo, Ele está enviando você. Ele está ardendo e vai arder cada vez mais no seu coração. Eita, irmãos, eu estou orando por isso. Você vai começar a ficar incomodado. Vai começar em mim, viu? Vamos ficar incomodados. Vamos acordar não sei que hora da manhã. Ele vai nos levar a interceder por pessoas. E interceder por pessoas, para que pessoas não morram, não entrem na eternidade sem Jesus. Deus vai me mover, vai te mover, para que a gente comece a encher as nossas redes sociais. Já que vamos encher as nossas redes sociais com mensagens do Evangelho. E parar de mandar recado para as pessoas, não é? Você fica mandando indiretinha para as pessoas. Toma vergonha na cara, não é isso? Vamos parar com isso, vamos parar de mimimi, não é isso? Depois vamos cantar esse louvor? Depois a gente canta esse louvor, tá bom? Para você parar de mimimi. Mas eu quero dizer a você: encha as suas redes sociais de mensagem do Evangelho. Fala assim, pessoal, Jesus está voltando.
Vamos se reconciliar com Deus, vamos trazer nossos parentes. O Senhor, a misericórdia de Deus está sobre a terra, está sobre o Brasil. Ainda é tempo de se converter, ainda dá tempo de voltar para os caminhos. A gente não entrou na eternidade ainda é tempo de andar nas veredas da fé, ainda é tempo de andar nos caminhos do Senhor, ainda é tempo de se reconciliar com o Senhor. Vamos parar de olhar para nós mesmos. Eu tenho falado, irmãos, aqui. Eu sei que às vezes é uma voz, eu me sinto um pouco só. Mas eu sei que o Senhor está convencendo o coração de muitos de vocês. Eu não quero o seu apoio, mas eu quero que você seja persuadido pela palavra. Deus, Ele pode dar tudo o que você precisa. E a Bíblia diz que Ele já é conhecedor daquilo que você precisa antes mesmo de você pedir. Não é isso que a Bíblia diz? Então, vamos tirar o foco de nós mesmos. Vamos parar de olhar para nós mesmos e falar assim: estou precisando disso, minha vida não, ora por mim, ora pela minha carteira, está vazia. Você pode estar com a carteira vazia, mas que teu coração esteja cheio de uma palavra. Vai falar, vai dar aquilo que você tem. Vamos nos mover. Quando a gente cuida do reino, Deus cuida das nossas vidas. Então chegou o tempo da gente parar de chorar, de reclamar. Parar de reclamar que o irmão não fez isso, ou não fez aquilo, ou não gostei da atitude dele. Vamos evangelizar. Jesus enviou os discípulos, e o Espírito Santo está enviando cada um de nós essa noite. Se você crer, eu digo agora profeticamente, se você crer, a partir dessa semana você vai ter mais oportunidades de pregar o Evangelho de Jesus. Porque tem gente que fala assim: não apareceu uma oportunidade. Você sabe que oportunidade muitas vezes a gente faz? Às vezes a gente quer que uma pessoa chegue: me fala de Jesus que eu quero me converter. Não é assim não. Como ouvirão se não há quem pregue? Fale você, crie a oportunidade de você. Pastor, e se ele falar, lá vem aquele crente louco, maluco? Paciência. Tem alguém que quer ouvir. Não tenhamos a nossa vida por tão preciosa. A gente fica tão chateado, não é, quando ofende a gente, né? Ele não quis ouvir. Não é? Vamos parar de mimimi. Tem pessoas que querem ouvir. Glória a Deus. Amém. Mateus, a gente leu. Eu quero só colocar de novo esse texto, só para os irmãos visualizarem de novo, rapidamente. Jesus, Mateus 9,35. Jesus ia passando, não é isso? Por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Amém? Como eu disse, ele fazendo essas três coisas. Tem um texto bem bonito, só vou fazer a citação dele, Atos 10:38, que diz que Jesus, ele teve o quê? A missão, não é? De passou na terra fazendo bem, curando os enfermos do diabo, os cativos, os oprimidos, porque Deus era com ele. Olha que coisa linda, essa foi a missão de Jesus. Tem outro texto maravilhoso que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir, para desfazer as obras do diabo. Amém? Nós, como continuadores dessa obra, continuador. Você precisa falar essa palavra. Diga assim: eu sou um continuador. Aleluia, aleluia. Continuar, você vai continuar. Olha que coisa linda. É como se fosse uma corrida de bastão, não é isso? Jesus veio correndo, te entregou, agora é contigo. Opa, vamos lá. Não é isso? Ele fez a parte dele muito bem. Você não vai fazer a sua parte. Errado. Nós vamos continuar. Então, continuando a obra de Jesus, nós temos o quê? A autoridade de ensinar, de pregar e de curar. Eu tenho para mim algo aqui, eu vou falar, é uma nota, um sentimento que eu tenho no meu coração. Não sei se você vai entender. Eu creio que o Espírito Santo queira manifestar curas e sinais na pregação do Evangelho. Eu não digo que isso não acontece na igreja. Nós cremos assim. Não há problema em fazer uma cruzada de cura. É bom, é bênção. Muitas vezes isso acontece no meio do povo. Amém. Mas eu creio que o Espírito Santo, a unção vai ser muito mais forte onde há o que é uma necessidade, as pessoas querendo ouvir. Então, primeiro a palavra, mas elas podem conhecer ao mesmo tempo o Jesus que cura, o Jesus que pode curá-las. Amém? Então, você pode ensinar, pregar e curar
todo mundo que tiver afligido pelo pecado. E por que eu falei do Brasil, né? Eu falei, por que a gente vive, irmãos, um tempo estranho aqui no Brasil? Porque o Evangelho, me perdoem, nós precisamos ser essa voz. A gente quer ser ético, né? E vou procurar ser ético aqui, não vamos falar mal de ninguém. Mas convenhamos, o Evangelho que foi pregado no Brasil, muita distorção. Não foi, Marcos? Muita coisa errada. Não foi, pastor? Desculpem, aquele Evangelho que a gente viu na TV, desculpem, aquilo não é Evangelho, irmãos. Aquilo é uma associação para manutenção do programa na TV. Que eles gastam mais tempo pedindo, não é, as doações para manter um programa na TV. E se pelo menos a mensagem fosse pura, a gente ainda relevaria, certo? Agora desculpem, tantas bobagens que é pregado daquele jeito lá. Eu não ouço falar do sangue, eu não ouço falar do arrependimento, eu não ouço falar de substituição, eu não ouço falar de nova vida, eu não ouço falar em mudança de vida, mas a gente só vê coisas, atendimento das necessidades das pessoas. Então, eu quero dizer a você, onde você ir aqui, eu acredito que Deus, dá uma olhada naquele quadro ali, pastor Bud ali, uma das missões que o pastor Bud recebeu foi o quê? Pregar a palavra da fé no Brasil. Por quê? Ele também começou uma missão de corrigir conceitos. Irmãos, se eu estiver pregando fora da Bíblia, você me fala, porque aí eu vou voltar para a Bíblia. Agora me perdoem, tem muitas coisas que eu ouvi de muitos pregadores, não estava nem na Bíblia. Eu falei já para vocês, muitos versículos que nem existem, eles citando como se existissem. Então, no Brasil, eu quero que você desperte para isso. Você vai ter, no Brasil, estou enviando você para o Brasil já, hein? Aqui em São Paulo, aqui na Vila Ré, você vai ter a missão de fazer o quê? Pregar o Evangelho, mas também corrigir um Evangelho que foi pregado errado. Quem entendeu? Porque muitas pessoas, como eu disse, você vai perceber que sequer elas conheceram de Jesus. É uma missão muito séria, porque a gente vai precisar corrigir conceitos. É o momento que a gente está vivendo no Brasil. Irmãos, é verdade, nós temos crentes que frequentam a igreja, mas estão cheios de vícios, cheios de problemas, não se converteram verdadeiramente. Um evangelho não foi pregado verdadeiramente. Como eu falei para alguns irmãos aqui, a grande culpa é dos pregadores. Pastores que só quiseram o quê? A lã e a gordura das ovelhas. O texto que o Eduardo leu aqui em Ezequiel. Vão ser duramente cobrados, porque as ovelhas não são do pastor, elas são do pastor Jesus. E se um pastor não entender a sua missão de somente ser o guia para levá-las até Jesus e mantê-las em Jesus, ele vai se ver muito sério com Deus. Então a gente tem visto na nossa geração crentes tão fracos. A gente nunca viu uma geração de crentes tão fracos. É verdade ou não é? A gente nunca viu. Crentes que falam palavrão, crentes que são cheios de problemas, crentes cheios de questões que nunca foram resolvidas na vida dele, porque um evangelho verdadeiro não os banhou. Nós temos, pois, então, meus queridos, a missão de pregar o evangelho. E eu digo a você, é muito mais tranquilo pregar o evangelho para quem não ouviu. Amém? Agora, se você precisar corrigir conceitos de quem ouviu mal, nesse lugar, as pessoas vão ser corrigidas, ou se você for enviado para corrigir esses conceitos, faça isso em nome de Jesus. Amém? Onde você estiver indo, a Bíblia fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, pode tirar esse texto daqui. Obrigado, Dani. Esse texto do ide significa indo. É o gerúndio do português, é indo. Então quando ele fala ide por todo mundo pregar o evangelho, é o sentido do indo. Onde você estiver indo, ou seja,
a tua área de influência, as pessoas que cruzarem o seu caminho têm que ser alcançadas pela tua palavra. Ou, sabe aquela pessoa está com muita pressa, aí você fala assim: ei, Jesus está voltando, hein? Já arrumou tua casa? E você coloca uma pulga ou atrás da orelha da pessoa, não coloca? É gostoso, não é? A pessoa olha assim para você: ah, vou ver isso aí. Aí vai ficar pensando aquilo o dia todo. Uma palavra, uma semente. Uma semente. Ei, já se consertou com Jesus? Como assim? Está voltando. Vai pedir contas de cada um de nós. Agora a gente quer ser politicamente correto. A gente às vezes só quer dar uma palavra de bênção, né? A gente só quer falar assim: ô meu querido, seja abençoado. Deus vai abrir as portas para você. Vai nada. Deus não vai abrir porta para quem não tem compromisso com Ele. A Bíblia diz que Deus vai honrar aqueles que o honrarem. A pessoa quer usar Deus. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer, não é isso? Então, fala a verdade para as pessoas. Ei, não é tempo de bênção não. Teu primeiro passo é se reconciliar com Deus. Porque eu sou inimigo de Deus? Justamente isso. Você é inimigo de Deus. Vamos voltar às bases. Esse é o evangelho que vai libertar as pessoas, amém? Então, onde você estiver, todo mundo que cruzar o seu caminho, seja um portador do Covid-19. Não, claro que não. Seja um portador do coronavírus. Não, você não é portador. Seja um portador de doença. Não. Seja um portador do medo. Também não. Seja um portador das boas novas. Seja um portador. Fala assim: ei, tem bênção para a tua vida, rapaz. Deus quer te libertar. Deus quer te salvar. Seja um portador das boas novas. Onde quer que você ande, as pessoas vão experimentar libertação, mudança de vida. Glória a Deus. Para de ficar com vergonha. Ai, o que ele vai pensar de mim? Ai, eu vou chamar, ele vai saber que eu sou crente. Pois é, 007. Ele precisa descobrir. Você fica escondido, não é? A gente tem que falar quem é, não é? Esses crentes escondidos não pode não, né? Crente, agente secreto, ninguém sabe que é, né? Não, tem que se manifestar, não é isso? A criação está aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Amém, amém. Jesus, ele tornou as palavras da verdade de Deus, ele tornou as palavras da verdade de Deus em amor às pessoas. Aquele texto maravilhoso que você conhece, põe aí, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que coisa linda, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, olha que coisa linda, ele foi o portador para transformar uma verdade em amor às pessoas. Por isso que eu falo a você, quando você pregar o evangelho, saiba, é um ato de amor que você está fazendo com as pessoas. Você está falando em compaixão, você está falando assim: não vou deixar você se perder. Deus te ama, a eternidade, você não vai ficar no inferno. Eu te amo, você está me maltratando agora, mas você vai entender daqui a um tempo. Eu estou preocupado com a sua alma. Eu quero que você entenda. Então, evangelizar é um ato de amor. Esse é um verdadeiro ato de amor. Não é aquilo que pregam na TV. O ato de amor é isso aqui, não, é isso aqui. Sabe aquelas frases? Desculpa, gente, perdão, eu vou ter que falar. Não, vou contar até 10 se eu não... 9, 10, passou. Não passou não, vou ter que falar. Sabe aquilo lá que a gente fala assim? A gente gosta daquelas frasezinhas, né? Cuide dos seus, né? Não espalhe o vírus, né? Fique em casa, né? A gente tem às vezes força para colocar essas frases, mas não tem a coragem de ter um ato de amor para com as pessoas, em dizer assim: ei, tem uma mensagem mais forte que essa do que você proteger a sua vida. Tem uma questão de eternidade. Eu amo tanto você que eu vim trazer uma mensagem daquele que pode te libertar. Percebe que tem mensagens muito mais fortes, não é, Adriano? Tem mensagens que as pessoas realmente precisam ouvir, e a gente não pode ficar substituindo por mensagens que são tão passageiras, tão passageiras. Jesus, ele revelou o evangelho, meu querido, minha querida. Você está aqui ainda?
Você me suporta mais um pouquinho? O evangelho, irmãos, ele não é... Eu sei que você já experimentou isso, mas você tem que ter uma convicção para falar isso às pessoas. O evangelho não é uma filosofia, não é um estilo de vida. O evangelho, ele foi chamado de um caminho, porque nós somos seguidores de um caminho, mas ele, na verdade, ele é mais do que um caminho. Ele é uma proposta divina tão maravilhosa que eu volto à palavra substituição. É a vida dele em nós, ele vivendo em nós. Então o evangelho, ele será o poder de Deus nas nossas vidas. Então não é uma filosofia, não é uma história da carochinha. O evangelho é o poder de Deus, é a inteligência de Deus. Estude, que encha o teu coração, encha o teu ser por dentro, que coloque fogo dentro de você. O evangelho é uma coisa maravilhosa, é o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Nós não podemos querer substituir essa mensagem, falar assim, vamos parar um pouco de falar do evangelho, para a gente falar um pouco de... Não, nunca vai poder ser substituída essa mensagem, amém? É a revelação de Deus que transforma todas as pessoas em todos os lugares. Por isso que quando nós pensamos em missões mundiais, a gente diz, né? Não importa a cultura, não importa os costumes, o poder de Deus chega lá e transforma as pessoas. Sim, transforma. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. O evangelho, irmãos, o evangelho liberta das garras do pecado. O evangelho tira do homem e da mulher o desejo de ser pecadores. Foi contada uma mentira para você, que o pecado não entra no céu, mas o pecador entra. O pecador também não entra, porque o pecador é o fazedor de pecado. Se ele é fazedor ainda de pecado, significa que ele não foi transformado. A Bíblia nos chama, depois de conversão, não mais de pecadores, mas nos chama de santos, justos. Mas João fala que pode ser que em alguma ocasião a gente erre, que a gente peque, mas sempre teremos advogado junto a Deus, que é Jesus. Porém a realidade do pecado, a semente, o desejo de pecar é arrancado de dentro de nós. É por isso que a gente está vivendo, irmãos, pensem comigo, um tempo de tanta permissividade na igreja. As pessoas falam assim, não, eu não consigo largar isso, mas Deus me aceita do jeito que eu sou. É uma teologia nova, é uma doutrina nova. Eu não concordo com isso. Eu não concordo, eu posso dizer que a Bíblia também não concorda, porque nós temos que ser transformados pela palavra. A minha esposa pregou aqui no domingo passado, nós somos discípulos para discipular. Eu preciso ter sido transformado para poder ter autoridade para transformar outras pessoas. Pode por acaso um cego guiar outro cego no caminho? Claro que não, eles vão cair no buraco os dois. Se eu tenho problemas crônicos na minha vida que o evangelho nunca resolveu, na verdade eu acho que eu nem recebi Jesus, como eu vou poder guiar alguém para ser abençoado? Então o evangelho, ele liberta do pecado. É isso que precisa ser restaurado em nossas igrejas. Não mais permissividade. Nós cremos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz, ela tem os seus princípios, não vamos mudar. É esse o evangelho que nós cremos, amém? 9,36 de Mateus, a gente já leu ali, não é? Mas ele fala assim que ao ver as multidões, ele teve compaixão. Jesus, ele via as multidões, e para ele, as pessoas não eram invisíveis. Tem uma profecia muito interessante em Mateus, nos evangelhos, eu acho que é só em Mateus, que diz que Deus não vai deixar, não é? O caniço quebrado, não é? Ficar quebrado o tempo todo, e aquela luzinha minguante apagar de vez. O amor de Deus para com as pessoas é muito grande. No reino de Deus, todos devem ser acolhidos e amados. Você, quando pregar o evangelho, não faça distinção de pessoas, mas vá aonde existe uma necessidade. Pode ser que o rico seja muito necessitado, e pode ser que o pobre também seja muito necessitado, mas a necessidade maior é aquele vazio do coração
que só Jesus pode preencher. Amém? Então, para Deus não existem pessoas invisíveis. Todas devem conhecer. A canção que a gente cantou aqui, eles precisam saber. Nós estamos num tempo onde as pessoas precisam saber. Eu não sei se você já ouviu falar na missão Portas Abertas, mas existe um missionário da missão Portas Abertas, que é o irmão André. Ele escreveu algo muito interessante. Ele fez uma vez uma menção da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi, se eu não me engano, foi feita em 48, alguma coisa assim. Me corrijam aí, você que tiver o Google. E nós brasileiros precisamos despertar para que a gente entenda que o brasileiro, ele também tem o direito de ouvir o evangelho correto, o evangelho que salva, não o evangelho que a gente viu na TV, não o evangelho dos pregadores, não o evangelho que só tirou a lã e a gordura das ovelhas. Por isso que Deus olha a necessidade das pessoas. Amém, gente? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus vai colocar compaixão no teu coração. Nós precisamos servir aos perdidos. Deus não enxerga as pessoas como números. Você não é um número no reino de Deus. Quem ficou alegre ou quem ficou triste? Então dá um sorriso, pelo amor de Deus. Só um para mim, só um. Oh meu Deus, eu não preciso de sorriso, mas só para saber que você já é da fé. Aleluia. Você não é um número no reino de Deus. Você não é invisível, você é amado. Então entenda que o evangelho de Jesus é assim, para alcançar pessoas. Deus quer alcançar todas. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Antes, Deus quer que todos sejam salvos. Olha só o desejo de Deus. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, gente? Amém, irmãos? Diga amém, diga amém. Quando você lê os corações, Deus lê corações, Ele enxerga vidas. Você também deve ler corações e enxergar vidas. Aleluia, aleluia. Olhar pelos olhos da pessoa e ver a alma dela, ver a alma sofrida. E falar assim: ei, chegou o teu oásis, chegou o teu descanso. Chegou o teu momento. Chegou o teu momento de você entregar os teus pesos para aquele que verdadeiramente pode aliviar você. Aleluia, aleluia. Jesus, ele olhou para aquela multidão e ele ficou tão contristado em seu coração, porque ele disse assim, que são ovelhas que não têm pastor. Irmãos, atente para isso que eu estou falando. Eu estou querendo deixar muito claro isso. Nós no Brasil temos muita religião, mas temos poucos pais. Deus vai colocar isso no teu coração. A gente continua com os campos brancos, poucos ceifeiros, poucos trabalhadores, muita religião, tal qual no tempo de Jesus, que era uma sociedade que tinha uma religião, sim ou não? Tinha. Mas mesmo assim, a despeito da religião tão forte, eles não tinham pastor. Deus vai fazer você enxergar pessoas que não têm pastor. Deus vai fazer você perceber nos olhos dela. Deus vai te dar uma palavra. Irmãos, Deus vai te dar uma palavra. Irmão, Deus vai te dar uma palavra que vai alcançar a alma da pessoa, para você poder pregar o evangelho do reino, o evangelho da graça. Ao ler os corações, Jesus vê a aflição, Ele vê o desamparo do ser humano. Então eu quero dizer que Jesus quer cuidar dessas pessoas, e Ele quer usar você para cuidar dessas pessoas. Agora, vamos parar de cuidar um pouco da gente? Quem está afim de parar de cuidar de você mesmo? Não é para vir para a igreja sem escovar o dente, com remela no olho, não é isso. Não é isso, você vai cuidar de você. Mas vamos tirar um pouco o foco de nós mesmos e falar assim: ei, tem alguém que precisa ouvir. Eu estou cheio, eu estou gordinho dessa palavra. Tem alguém que precisa ouvir. Irmãos, Deus vai te dar estratégia. Eu vou te dar umas estratégias para você fazer hoje. Você já ouviu falar na palavra paixão?
Paixão é um sentimento intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada. Alguém que se apaixona por outro, né? Às vezes não é amor, se apaixonou por alguém. Deus não quer dar paixão, não quer colocar um sentimento de paixão, mas de compaixão em você. Pastor, tem diferença? Tem, porque compaixão é o seguinte, é um sentimento piedoso de simpatia pela tragédia pessoal de alguém, acompanhado pelo desejo de minorá-la ou de melhorá-la, sentimento altruísta de ternura para com o sofredor. A minha oração essa noite, que Deus comece a colocar em todos nós compaixão pelas almas. O profeta uma vez declarou: quem é que vai se oferecer para se colocar na brecha, para orar pelo perdido? Será que você está na brecha de alguém? Ainda que não possa ir, será que você está intercedendo por essa pessoa, no sentido de que ela não morra, de que ela não entre na eternidade sem Cristo? Será que Deus está despertando isso? Quero dizer a você, os discípulos foram comissionados. E esse é um evangelho onde nós somos os discípulos desse tempo. E como eu disse, somos e fomos comissionados. Eu quero só que você repare o seguinte: esse tempo, irmãos, é uma janela importante que a gente tem no Brasil. Eu quero que você desperte comigo, concorde ou não, mas se você concordar, aceite aí para a sua vida. Nós estamos numa janela de oportunidade importante no Brasil, você não acha? A gente está vindo de um tempo de muito medo, de muitas mortes, não é isso? Não é um tempo de a gente ficar bem atento às pessoas? Não é um tempo que eu estou me preocupando em encher a igreja, não é isso. A gente tem que ter a visão do reino, e eu peço que Deus coloque isso no teu coração. Não importa que as pessoas não venham para cá, mas faça ela ter uma aliança com Jesus, ir para o reino de Deus, amém? Então a gente está num tempo de oportunidade, porque a gente está saindo de um tempo de tragédia. Esta é uma oportunidade que a igreja precisa aproveitar. Ô irmãos, eu vou falar de novo. Me suporte mais um pouco aí, vai, está acabando. Você já vai comer sua pizza e assistir os gols do Fantástico. Tá amarrado, né? Globo nunca mais, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Mas quem assistir gols do Fantástico, Deus vai fazer queimar a língua, hein? Tô brincando. Me suporte mais um pouquinho. É um tempo onde as pessoas vão estar bem sensíveis para receber uma palavra. Não sei se você vê dessa forma, mas é uma maneira que você precisa falar: ei, rapaz, Deus poupou sua vida, hein? Alguns da sua família se foram, né? Pois é, Deus poupou sua vida. Será que não é tempo de você entender? Aproveite a oportunidade. É um tempo, meu querido. Nós vivemos um momento importante. Os campos continuam brancos para a ceifa. Então eu quero que você medite sobre isso. Comissionamento, a comissão que Deus lhe deu. Ele não passou para os anjos. A Bíblia diz que os anjos até queriam fazer essa missão de pregar, mas ele não deu aos anjos. Olha só, eu pergunto a você: será que nós vamos frustrar os anjos? Será que os anjos ainda estão lá do lado de Deus? Oh Deus, passa para a gente que a gente vai. Não, a missão é deles. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu por anjos, morreu pela gente. A mensagem é para quem experimentou. Chegou esse tempo, chegou. Eu pergunto qual vai ser sua resposta, meu irmão, minha irmã. Qual vai ser sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Você vai aproveitar a oportunidade? Você vai ficar com medo? Você está disposto? Está disposta a esse convite, a esse anúncio, a esse comissionamento, a esse chamado? Eu vou dizer a você: você é a resposta para a sua família. Você é a resposta para o seu vizinho. Não tenta terceirizar a tua missão. Não terceiriza a tua missão. Você é a resposta. Eu falei de manhã, eu estou disponível para ir pregar para quem você me leve. Pastor, arrumei uma pessoa lá. Não estou muito preparado ainda. Você pode ir, só faz o link, só arruma o nosso encontro. Eu vou.
Estou falando, eu vou ser o primeiro que, se você vai me chamar, eu vou estar disponível para pregar para o seu vizinho. Porque eu não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho me salvou, tem me mudado. Amém? Mas eu quero que você entenda que esses campos continuam brancos. E como nós dissemos, eu queria só frisar para a gente começar a concluir. O campo missionário são seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, teu chefe, a escola, a faculdade, o curso, a academia, os vizinhos, o pessoal da caminhada. Eles deverão encontrar o que em nós, meu querido, minha querida? A nossa influência. A nossa influência. Aleluia, aleluia. Que ele encontre a sua influência, porque você tem Deus dentro de você. Você é um missionário, amém? Que você seja, meu irmão, minha irmã, movido não por paixão, como eu disse, mas por compaixão. Que a gente consiga enxergar a miséria das pessoas. Que a gente consiga enxergar que elas estão num risco de passar a eternidade no inferno. Pastor, mas Deus vai chamar alguém, vai fazer alguma coisa para... Não. Como ouvirão se não há quem pregue? A gente não pode passar essa comissão. Se você ouvir o chamado de Deus, não passa para ninguém. Amém, irmãos? Então seja movido de compaixão. Seja puro no evangelho que você pregar. Não misture verdades. Não fica enchendo a alma da pessoa. Vem para Jesus que a tua vida sentimental vai curar. Não é isso. O evangelho não é isso. Vem para Jesus porque você precisa se reconciliar com Deus. Se você não se reconciliar com Deus, você é inimigo de Deus. Inimigo de Deus vai para o inferno. A gente tem que chegar e falar se preciso for. Nós fomos enviados, como eu disse, a você não esqueça, embaixo de uma missão. Só que essa missão ela já te deu poder e autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade. Autoridade é o que? A autorização de pregar em nome dele. Você sabia que Jesus pregou o evangelho do reino? Lógico, você tem autoridade de pregar o mesmo evangelho do reino que Jesus pregou. É isso. E ele te deu a autoridade e o poder. Significa que existe poder para calar demônios, para curar pessoas, para realizar milagres, se necessário for. E quando eu falo do poder para calar demônios, quando você perceber oposição maligna, repreende em nome de Jesus. Porque uma grande oposição do diabo é para que as pessoas não sejam desbloqueadas nas suas visões. A Bíblia fala que o príncipe desse século tem cegado, não é isso? O entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então, muitas vezes uma oração para que o Espírito Santo desbloqueie a visão pode ser estratégico. Para que você vá e pregue. Porque tem gente que está cegado aí. Espírito Santo, desbloqueia a visão, porque eu vou chegar com a mensagem. A gente não pode se enganar e falar assim: Espírito Santo, desbloqueia a visão e já aproveita e prega a mensagem. Não, aí não. A mensagem é sua. Amém, gente? Ore. Vá. Você é capacitado. Eu vou te dar uma estratégia aqui para você, para a gente ser mais focado. Eu vou te dar uma tarefa de casa. Se você quiser aceitar, talvez seja bom para a sua vida. Eu creio que Deus pode colocar 5. Vamos começar com 5 pessoas no seu coração. Isso mesmo, pastor? 5. Não menos, não mais. 5. Você vai anotar o nome dessas pessoas. 5 pessoas que não conhecem a Cristo e convivem com você de alguma maneira. Podem ser seus amigos, parentes, vizinhos. Não é? Qualquer pessoa que conviva com você, mas não conhece. Coloque eles diante do Senhor. Ore por cada vida. Ore por salvação. Ore, como eu disse, para que o Espírito Santo dê o quê? Olhos espirituais, não é isso? Para que os olhos sejam abertos, para que Deus, de fato, abra os olhos dos corações deles. Abrir o olho do coração é abrir o olho para o entendimento das coisas espirituais. Quantos sabem disso? Não é esse olho, é o entendimento espiritual. Porque as pessoas podem estar tão cegas naquilo que elas aprenderam que tem um bloqueio. Então ore por elas antes.
é mais ou menos assim, se preparando para ir. Depois, faça, Deus vai te mover com alguma estratégia. Nós, como eu disse, nós estamos num tempo de redes sociais. Manda uma mensagem, não é isso? Manda uma mensagem: ei, estava pensando em você, vou orar por você pela tua salvação. Você pode falar: vou orar para que Deus abençoe o teu dia, mas estou orando pela tua salvação. Deixa claro o teu objetivo. Ei, estou orando para que Jesus nasça no seu coração. Deixa claro o que você quer. E não um evangelho genérico, geralzão, assim, para a pessoa já achar que está incluída. Deixa uma pontinha para ela perceber que ela ainda não está dentro. A gente não fala isso por acepção. A gente fala isso por entendimento. Jesus é que faz as pessoas entrarem na família, amém? E quando você manda uma mensagem, quando você se coloca à disposição, você se dispõe a orar por elas. Ei, posso orar por você? Estou aqui. As pessoas vão quebrando talvez as barreiras que elas tenham, e talvez abram o quê? Uma ponte para você chegar com a mensagem. Uma outra estratégia. Você pode, sem dúvida, meu irmão, minha irmã, convidar para vir à igreja. Não há problema nenhum. Pode ser uma estratégia. Ei, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Vamos lá ouvir o pastor, vamos ouvir os ministros. Deus pode e quer falar ao seu coração. Chame, convide, não tenha medo. O não você já tem. O não você já tem. Não é isso? A gente fica muito receoso. A pessoa fala: não quero ir. Tá bom, outro dia você vai. Você fala: não sabe o que você está perdendo, não é? Aí a pessoa fala assim: eu não pude ir e tal, mas eu me interessei. Ela fala: então assiste lá no... Não vou te levar agora. Você fica nervoso com ela, já fala: não vou te levar agora, assiste lá no YouTube, não é? Então ela já assiste, já começa a quebrar o coração, né? Mas nós precisamos nos mover com as pessoas. 5 nomes. 5 nomes. Deus vai te dar 5 nomes. Não estou preocupado se virão aqui ou virão lá ou acolá. Pense na eternidade, no Rei, na salvação delas. Aleluia. Vamos cantar, gente? Vamos cantar? Aquela música, eles precisam saber. Tá, aguenta, Mateus? Tem voz ainda? Quer tomar esse líquido santo aqui? Restaura a voz. Posso orar por você? Eu queria que você, num gesto de... Todos são cristãos aqui? Alguém não aceitou Jesus? Alguém gostaria de aceitar Jesus? Receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos cristãos, todos amados do Pai? Glória a Deus. Eu queria que você recebesse algo que eu quero profeticamente transmitir a você. Receba aí, primeiramente por essa palavra, mas num gesto de estar disponível. Queria que você levantasse, sentadinho mesmo, levantasse as suas mãos para receber o poder e a autoridade para ser testemunha. Quem quer ser testemunha? Quem quer ter poder e autoridade? Quem quer ser ousado na pregação do Evangelho? Amém, amém. Levanta sua mão, eu vou orar por você e nós vamos cantar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui com mãos levantadas para receber do Senhor aquilo que a Tua palavra nos garante, poder e autoridade. Temos autoridade para ir no nome de Jesus, comissionados, seguindo um chamado, seguindo o Teu ID. E eu sei que também o poder há de nos acompanhar na pregação desse Evangelho. Que no nome de Jesus, todos nós aqui, não percamos mais oportunidades, mas falemos dessa graça que nos salvou, desse Evangelho que nos transformou. Obrigado pelos nossos parentes, amigos, que serão convertidos, que serão persuadidos, serão convencidos por essa palavra. Obrigado, Pai, obrigado, porque o campo ainda são as pessoas que ainda não te conhecem, e nós vamos a esse campo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!